Olá meus alunos, tudo bem? Espero que estejam acompanhando nossas aulas. Estamos aí na semana 6 da nossa disciplina de Ciência da Computação e Profissão. Semana passada nós vimos sobre a geração 0 e a primeira geração de computadores. Hoje a gente vai dar uma puxada aqui, a segunda geração, terceira geração, quarta geração e os computadores atuais. Preparados? Vamos lá! Só importantíssimo aí, como sempre eu friso para vocês, a nossa pré-aula que vocês devem acessar. Ergue a mão aí quem está acessando a pré-aula. Cadê minha mão? Tá aqui. Eu acessei. Fala aí, tem pra mim. Tá aí o QR Code para que vocês possam acessar. Esse material já está também no lado de vocês, esses slides vocês podem baixar, então você pode ou digitar aí o link, verificar esse QR Code para poder ver a pré-aula. Relembrando aqui da aula passada, então as gerações, nós vimos que são 5, nós já falamos sobre a geração 0, que seriam os computadores mecânicos, a geração 1, que seriam os computadores a válvula, a primeira geração que vamos falar de hoje é a geração 2, serão os computadores com transistores. Na geração 3, circuitos integrados, geração 4, circuitos de larguíssima escala. Por fim, a geração atual, a geração 5, onde predomina aí inteligência artificial, processamento paralelo e redes. Vamos à obra então. Computadores de segunda geração. Vejam que aí na imagem um exemplo de um transistor. Entender o que é essa segunda geração. Então ela foi marcada pela substituição da válvula. Nós vimos na aula passada, né, que a válvula já havia sido uma grande evolução que permitiu então a transposição dos computadores mecânicos para os eletrônicos, mas ainda a válvula tinha desvantagem de ser muito grande, ainda consumir muita energia. Então nós vimos na aula passada o tamanho imenso daqueles computadores. Então a partir do transistor, houve uma revolução eletrônica, de modo geral, e, consequentemente, os computadores foram beneficiados por isso também. Os transistores, como vocês viram na imagem anterior, aí, ó, bem rapidinho aqui, ó. Olha o tamanho de um transistor da época, aí, comparado com a palma da mão. Comparado com uma válvula, é bem menor. Outra vantagem, além do tamanho, é que eles não exigiam aquele pré-aquecimento. Então consumia menos energia, gerava menos calor também e, por consequência, eram mais rápidos e confiáveis. Só para vocês terem noção dessa questão de aquecimento, um computador a válvula, para que você pudesse utilizar, você teria que ligar ele com algumas bons minutos, quase horas de antecedência para dar tempo de aquecer as válvulas. Nesse período, nessa geração, então, surge esse conceito aí da unidade central de processamento, a CPU, como nós falamos lá na primeira aula, quando falamos das palavras comuns da nossa disciplina. Surge aí também o uso melhorado da memória, as linguagens de programação, entrada e saída, dispositivos de entrada e saída foram desenvolvidos. O tamanho dos computadores também, por consequência, vocês viram que como as válvulas são menores, o tamanho dos computadores acaba diminuindo de uma forma considerável. O que antes ocupava um andar inteiro de um prédio, passa a ocupar uma sala de um prédio. Tá? Ainda não estamos no momento da miniaturização, mas já foi uma evolução legal. Outra coisa muito importante foi então essa mudança da linguagem de máquina, puramente bits e bytes,
zeros e uns na programação, aí passa a ter a linguagem Assembly. Ainda não é uma linguagem fácil, não é uma linguagem de alto nível, ela demandava um grande esforço, uma grande curva de aprendizado dos programadores. Né? Era conhecido como uma linguagem simbólica, programada através de mnemônicos. Para você ter uma ideia, para que você pudesse fazer uma simples rotina de soma entre dois números para guardar numa variável, era necessário pelo menos 5 linhas de programação. Vejam só. Após aí a ascensão da linguagem Assembly, então, também vieram finalmente, né, para salvar um pouco aí da esperança para os futuros programadores da nossa geração, vieram as linguagens de alto nível. Nessa época aí nascem as linguagens COBOL, Fortran. Fortran é uma linguagem bastante dedicada a equações matemáticas, e o COBOL, uma linguagem já mais dedicada a aplicações comerciais, a gravação de arquivos, então já torna possível aí a criação dos primeiros softwares comerciais. Nesse mesmo período também surge o armazenamento em disco. Eu mostrei na aula passada para vocês o armazenamento em fitas, né, magnéticas, tornava o processo totalmente sequencial e demorado. O armazenamento em disco permitiu uma busca aleatória, acelerando consideravelmente aí a busca pelas informações. Veja aí na imagem o primeiro computador que marcou a segunda geração, foi o TX0. Ele era olha a capacidade dele. Mini computador, a gente já viu que o mini computador é bem maior que os microcomputadores que a gente conhece. E ele tinha a incrível capacidade de processamento de 16 bits. Foi construído no MIT, tira a farofa da boca para falar, Massachusetts, a Faculdade de Tecnologia de Massachusetts, né? Foi o famoso MIT em 1957 no laboratório Lincoln. Está aí o grande criador Kenneth Olsen. Ele participou da construção, da projeção do TX0 e depois do sucesso, então ele funda uma empresa, a DEC, a Digital Equipment Corporation. E em 1961 ele lança o primeiro computador da DEC, PDP-1, que se tornou então o primeiro mini computador comercial. Aquele computador passou a ser vendido então para as empresas. Ele foi um pioneiro justamente por iniciar essa venda. Mas a DEC realmente só decolou a partir do modelo PDP-8. Olha só, ele foi lançado em 64, foi produzido até em 84. Ele ficou marcado por ser o primeiro computador produzido em massa. O que significa isso? Em linha de série. Cada computador era anterior a ele, era um parto para a fabricação e produção de computador, enquanto que a partir do PDP-8 passa então a ser fabricado em uma escala maior, praticamente industrial, deixando de lado um pouco a coisa meio artesanal, manual de se fazer computadores. Em 1970, o PDP-11, então, ele se torna um dos mini computador mais popular da história, né? Praticamente um dos mais vendidos nesse período. Em 92, Olsen deixa a DEC em meio a algumas divergências, com as novas gerações que estavam assumindo a empresa. E
infelizmente, em 2011, faleceu aos 84 anos. E para sempre vai estar na nossa história, né? Vai ser lembrado como o cara que popularizou a migração do mainframe para os mini computadores. Justamente aí por todos os seus estudos no MIT, nas suas colaborações e pela fundação da DEC. Uma curiosidade interessante aí, né? Você sabe que aonde tem estudante, me lembro quando eu vejo vocês em laboratório, né? Mas aonde tem estudante tem videogame, tem jogos, tem distração, né? Olha essa curiosidade aí. Uma das inovações do PDP-1, ele tinha um monitor monocromático de 500 pontos, né? Olha que resolução maravilhosa. Aí, né, sempre tem um aluno lá querendo inventar uma distração, algo para fazer. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a programar esses pontos na tela e criaram o primeiro videogame, o primeiro joguinho aí no computador foi os Space War. Se ficaram curiosos, dê uma pesquisadinha aí no Google, mesmo no YouTube, que vocês vão certamente se tocar de que jogo que é esse. Depois, para fazer frente aí ao sucesso que os computadores da DEC estavam fazendo, a IBM lança o modelo 7090. Ele é uma evolução do modelo 709, que ainda era por válvula. Para vocês terem uma noção de quanto custava um computador na época, gente, presta atenção nesses valores aqui. Em 1960, um IBM 7090 custava a bagatela de quase 3 milhões de dólares da época, que convertido aí para 2018 estava 19 milhões de dólares. Mas tudo bem, se você não tivesse 16 milhões, 19 milhões de dólares, você podia alugar tranquilamente um IBM 7090 por apenas 63.500 dólares da época, que hoje poderia custar o equivalente, hoje não, até os valores de 2018, 421 mil dólares. Olha só que beleza, só não tinha computador que não quer, quem não quisesse na época, né? E veja só, ele era bastante utilizado comercialmente, então, para negócios, para grandes indústrias, empresas, controlar estoque, fazer contabilidade, folhas de pagamento e diversas outras aplicações corporativas. Né? E olha, mesmo ele custando essa pequena bagatela de quase 3 milhões de dólares na época, em 1965, 5 anos após ter sido vendido, já haviam sido comercializados cerca de 300 modelos entre o 7090 e o 7094. Então, não foi à toa que a IBM se tornou a potência que ela se tornou nesses primeiros anos das gerações dos computadores. Porém, vocês viram que pelo preço do IBM da linha 7090 era muito proibitivo para as empresas da época. E a DEC estava com computadores, o PDP 8, PDP 11, eram modelos compatíveis aí em termos de porte, porém muito mais acessíveis, muito mais baratos para as empresas da época. A IBM, para não perder terreno, lança aí a linha 1401. Ela cria essa linha mais barata e muito mais rápida já também do que a linha própria dela, da 7090. E olha só que revolução para a época, hein? Tudo aí que vocês estão vendo aí na tela aqui, ó. Nós temos a CPU, né? Aqui no canto esquerdo nós temos a unidade de leitura de cartão da IBM 1401. Aqui ao centro, a unidade de processamento, que é o computador propriamente dito. À esquerda temos a impressora
a IBM 1403. Para atender todo esse conjunto aí, esse computador possuía incrível capacidade de armazenamento de 4K bytes. Vocês fazem ideia do que é isso? Do quão ridícula é essa capacidade? É pouco demais. É muito pouco. Cabia um pendrive hoje milhares de vezes superior a isso. Pra vocês terem uma ideia. Ainda utilizava cartões perfurados, fitas magnéticas e, com a evolução da época, os discos magnéticos. Vejo que ele tinha aqui o módulo de impressão, então era uma impressora de linha, aquelas que utilizavam formulários contínuos de até 132 posições. Então, ele imprimia uma linha de cada vez, né, a partir de impacto, os caracteres contra uma fita tintada, né, e assim fazia a impressão nos formulários. Tô falando isso porque eu vi, assim, os vídeos, não é que eu vivi na época. Já ouviram falar de Seymour Roger Cray? Provavelmente não, mas a empresa que ele criou, vocês já devem ter ouvido falar. Eu já falo dela já. Antes de criar a empresa dele, né, o Seymour, o Cray, como ele é mais conhecido, pelo sobrenome dele, é um americano, engenheiro eletrônico, designer e projetista de computador, e ele projetou para uma empresa chamada Control Data Corp, a CDC, o primeiro supercomputador. O que é supercomputador? É um computador com uma capacidade gigantesca de processamento. E foi o primeiro supercomputador a utilizar transistores, então era o CDC 1604. Em 64, a CDC lança o 6600, que já foi considerado, entre todos os supercomputadores transistorizados fabricados, ele foi considerado o mais rápido. Então, guarde a seguinte informação: o Cray foi um grande visionário, um engenheiro eletrônico, uma visão com uma inteligência muito à frente da sua época. Obviamente que ele não durou muito, né, trabalhando para os outros, então ele funda em 72 a Cray Research, e ele criou em 76 um supercomputador Cray One. Em 85, veja como era avançado esse computador. Ele levou, né, quase um pouco mais aí de quase 10 anos para lançar a versão 2, o Cray 2. E para a época ele era no lançamento dele em 85, era o computador com a maior quantidade de memória do mundo, 2 GB. Não precisa dar risada não, mas se vocês imaginarem, para a época era uma capacidade monstruosa, enorme de processamento. E infelizmente em 1996, na fatídica data de 5 de outubro, faleceu Seymour Cray. Mas a empresa dele continua até hoje, viu? Dê uma pesquisadinha aí, eles continuam fabricando supercomputadores extremamente rápidos ainda e muito desejados por muitos pesquisadores, muitas empresas. É da época também a Burroughs. Ela criou o seu computador, o B5000. O objetivo dele era rodar uma linguagem criada na época também, chamava Algol CC. Era uma linguagem de alto nível também, ou seja, era extremamente mais fácil programar através dela. E essa linguagem, o Algol, ela foi ali a precursora, né? Ela deu origem, a partir do Algol, nasce então a linguagem Pascal, futuramente depois se torna Turbo Pascal, e para quem acompanha a evolução das linguagens, a linguagem Pascal é a base da linguagem Delphi, né? Quem é programador dessas novas gerações conhece certamente a linguagem Delphi.
Eu mesmo sou programador em Dev. O B5000 incorporava aí várias características no hardware, cujo objetivo era facilitar a tarefa de compilar programas, ou seja, nessa época já começa a ter ideia de que o software era uma peça importantíssima do projeto. Então já começa a se desenvolver equipamentos capazes de aceitar programações diversas de linguagens de alto nível e então os projetistas passam a dar uma atenção especial a este fato. Essa segunda geração aí tem alguns autores divergem um pouco da duração, mas ela durou quase aí cerca de 10 anos. E aí surge então a terceira geração. Ela foi marcada pelos CIs, né, circuitos integrados, que são feitos de silício. Daí vocês já associam porque o Vale do Silício tem esse nome. Também aí vai ter um período de 10 anos, com uma variação de 2 para cá, 2 para lá, conforme o autor que vocês estudarem. E esses circuitos integrados ficaram conhecidos aí, como a gente conhece até hoje, como os microchips. Foram construídos com uma grande quantidade de transistores, tá? Eles foram diminuindo e deixando cada vez menores os transistores, miniaturizando para que eles pudessem caber dentro desses microchips e assim possibilitou também a fabricação em larga escala. Eles ficaram cada vez menores e mais baratos. Aqui na imagem, para vocês terem uma ideia, um circuito integrado em cima de uma moeda, para vocês terem uma noção do quanto que diminuiu o tamanho. Tá? Se eu mostrei lá no começo da segunda geração um transistor sozinho numa palma da mão, agora eles ficaram tão reduzidos que numa desse pequeno microchip aqui já tem ali dezenas de transistores neste circuito integrado. Então, como vocês podem ver, o diferencial deles não era apenas do tamanho, mas essa nova geração trouxe uma melhoria no processo de fabricação e começando a fabricar então em larga escala, o que facilitava bastante, reduzia bastante os custos de produção e ajudou a popularizar então a construção dos computadores. Para vocês terem uma ideia, muitos autores traçam um paralelo aí, que a criação do circuito integrado foi tão importante quanto a criação da impressora, né, da imprensa para a produção dos livros. Quando o Gutenberg inventou lá a primeira prensa para reproduzir livros, isso teve uma importância gigantesca na humanidade, que pela primeira vez os livros iriam deixar de ser transcritos à mão e poderiam ser fabricados em grande escala, o que ajudou a disseminar o conhecimento pelo mundo. Então os autores veem em paralelo nisso com a criação do circuito integrado. Foi tão importante para a humanidade, foi tão importante para a eletrônica em modo geral e para a computação em especial, que eles trazem esse paralelo de importância para a humanidade. Durante a terceira geração também, a IBM vem com um novo conceito de modularização a partir da sua linha 360. Ela é voltada para o setor comercial também, científico. Eles chamaram de arquitetura plugável, onde se alguma parte, algum módulo de todo esse equipamento desse defeito, bastaria trocar apenas aquele módulo. Aqui, se vocês puderem acompanhar na imagem, nós temos a leitora de cartão, temos o gravador de fita, temos vejam aqui, por incrível que pareça, isso aqui é uma unidade de gravação de disco, um pequeno HD. Temos aqui algo muito parecido com uma máquina de escrever, mas ela estava ligada ao módulo, então ela servia também como impressora. Tinha uma unidade de respostas audíveis. Tinha também um monitor com o teclado, uma unidade
de entrada de dados e de saída de informações através do monitor, e aqui embaixo uma impressora. Tá? Então, além desse conceito de plugável, surge aí toda uma nova indústria de periféricos, então, né? A partir daí passa-se a ter a ideia de que a CPU não precisa agregar tudo nela, a não ser que não tem que ser tudo em um, o que também acabava gerando altos custos, né? Imagina um computador onde tudo é integrado, se alguma parte desse computador pifaz, teria que ser trocado inteiro, né? Agora não, agora com a modularização empregada pela IBM nessa linha de IBM 360, ela facilita a manutenção, suporte e evolução dos equipamentos. E isso, né, durante toda a terceira geração, a IBM aprofundou essa ideia da modularização, e ela cria toda uma série, aí, depois da 360 veio a série 370, 4300, 3080, 3090, e todas elas utilizavam então a arquitetura System 360 como base. Então tudo nasceu lá da linha IBM 360, foi a sementinha que deu origem a toda uma série muito bem sucedida, que só firmou cada vez mais a IBM como uma líder nesse segmento dos computadores durante essa época. Durou, e como eu disse também para vocês, essa terceira geração quase uns 10 anos também. Alguns autores, né, conforme o autor você vai ver que varia um pouquinho esse início e encerramento da terceira geração. E a quarta geração também traz um pouco aí de conflito entre os autores. Né? Dependendo de qual autor você vai pesquisar, você vai ver que muitos classificam que ainda estamos na quarta geração, que ela não acabou, que começou em 73 e permanece até hoje. Alguns ainda colocam ali que nasceu em 75, a quarta geração, mas outros autores, e inclusive eu também defendo aqui, através de nossa disciplina, vocês podem me falar em cima, nós estamos na quinta geração. Mas daqui a pouco eu mostro qual foi a linha divisória disso. Tá? Mas a quarta geração, o que marcou ela é o surgimento dos processadores dedicados no computador. Né? É a chamada unidade central de processamento, a UCP, como nós vimos na primeira aula, e em português, né? Em inglês é conhecida CPU. Como eu já falei lá na aula passada, na primeira aula, não confunda CPU com... a gente tem esse costume, aqui no Brasil principalmente, de confundir CPU com aquela caixa do computador, quando na verdade o CPU é o processador central do computador. Né? E é nessa época que surgem os sistemas operacionais, em que talvez vocês não tenham utilizado, mas devem se lembrar, principalmente quem já assistiu aquele filme do Piratas do Vale do Silício, que conta a história do nascimento da Microsoft, da Apple, dos primeiros anos de rivalidade entre Bill Gates e Steve Jobs. Quem não assistiu, assista, muito legal esse filme. E surge justamente nessa época que surgem os sistemas operacionais, tais quais o MS-DOS da Microsoft, e o sistema Unix. Para quem não sabe, a partir do kernel do Unix que surge o Linux. Tá? Surgem nessa época os primeiros computadores da Apple, surge aí o Apple Macintosh, que também é retratado nesse filme dos Piratas do Vale do Silício. Então é marcada também pelo surgimento aí dos microcomputadores. Outras linguagens também, além de serem de alto nível, começam a surgir as linguagens orientadas a objeto, tais quais o C++, Smalltalk, entre outras tantas. É característica dessa época também, os discos rígidos passam a ser utilizados como uma memória secundária para dar mais
tornar mais dinâmicos os computadores, mais interessantes para o uso comercial. Impressoras matriciais, teclados com esses layouts muito parecidos com o que a gente vê hoje. Aliás, foi a IBM que criou esse layout do teclado, como a gente conhece ali, com 102 teclas, nessa posição que vocês estão acostumados a ver de teclado numérico ali na direita, as teclas de função em cima. Então isso aí é algo que nasce nessa época. E como vocês viram, foi tão marcante, foi tão interessante, que se tornou padrão de toda a indústria de computação esse layout de teclado criado pela IBM, né? Os computadores se tornam mais confiáveis também, então a partir da produção em massa também garante que todo o equipamento vai ser fabricado dentro de uma condição melhor de qualidade, que eles vão seguir as especificações. Então os computadores se tornam mais confiáveis, por consequência mais rápidos, eles diminuem o tamanho e a capacidade vem aumentando de armazenamento, tanto de memória interna do computador, quanto de armazenamento para programas, arquivos. E então surge aí os PCs Personal Computers, ou os computadores pessoais. Aí já é como vocês estão acostumados a ver hoje. Né? Então, acredito que esteja repetido esse slide, vou pular ele rapidinho aqui. Veja só como que é um microchip, então, um circuito integrado. Então. Um microprocessador é chamado aí de circuito integrado VLSI, ou Very Large Scale Interface. Bonito de falar isso, né? Que significa a integração em muito larga escala. Esse pequenino chip contém aí milhões e milhões de elementos dentro dele, como resistores, diodos, transistores totalmente integrados dentro dessa peça única, totalmente controlado por uma unidade de controle e uma unidade de lógica e de aritmética, tudo apenas um microchip. Em outras palavras, ele é um microprocessador. E microprocessador é o que a gente chama de CPU, o coração principal dos computadores. Veja só, o primeiro microprocessador, então, já dessa quarta geração, foi fabricado pela Intel. A Intel, nessa época, ela começa a se destacar na produção de microprocessadores. Ela criou o 4004, incluiu capacidade de 4 bits, mas isso foi lá em 1971. Esse microprocessador foi feito sob encomenda a empresa japonesa Musical, ela fabricava calculadoras. E a partir desse projeto, então, se começa então a evoluir esses microprocessadores para que desse um salto, né? Saísse das calculadoras e passasse a integrar os computadores. E um dos projetistas principais aí desse processador, do Intel 4004, foi Masatoshi Shima. Olha aí, né? Posso que vai escorrer uma lágrima aí no rosto de vocês vendo esses microprocessadores. Temos aí o surgimento da arquitetura x86, então deu toda uma sequência aí do 8086, depois o XT, o 286, 386, 486, 586, Pentium, uma família toda imensa que tem até hoje, nos Core aí da vida aí.
Mas tudo começou lá na década de 70 com o i86, o Intel 8086, 8086, lançado em 78. E embora a Intel já vinha fabricando processadores desde o 4004 lá atrás, foi o 8086 que realmente fez explodir aí a popularidade da Intel, e onde nesse processador foi possível utilizar todo o potencial, né, para a construção de computadores cada vez menores. Veja só, nessa época, pela primeira vez, um processador atinge o clock de 5 MHz. E ele utilizava instruções reais de 16 bits, processava 16 bits a cada ciclo. Então era algo muito rápido para a época, que revolucionou realmente e popularizou os computadores, os personal computers. Surge depois ali no comecinho da década de 80, todo o resto da família 86. Veio o 186, embora não esteja aí, o 186 que foi conhecido como o PCXT, depois 286, aí para quem aí é mais ou menos da minha época, aí surgiu o 386. O 386 foi o que de vez levou os computadores para dentro das empresas. Era menor, já era possível ligar redes e fez toda a integração que tornasse popular a utilização de personal computers então pelas empresas. Dessa época vem 386, 486, 586. O 386, para vocês terem uma ideia, ele trabalhava aí na base dos 40 MHz. Olha só o salto do 80 e 86 saindo de 5 MHz de clock para 40 MHz no 386. Os 486 já pula para 100 MHz. E hoje aí nós já temos aí processadores voando na casa dos, sei lá, mais de 3, 4, 5, 8, 9 GHz. E na família 386, então, ela permitiu, através da arquitetura desse processador, ele permite então que os computadores começassem a fazer compartilhamento de tarefas, né? Processamento, surge ali o processamento paralelo, então o processador de forma cooperativa permite que mais de uma tarefa seja realizada. No 486 surge ali o mecanismo de pipeline, permite então que mais de uma instrução seja feita ao mesmo tempo pelo computador. Se hoje vocês acham perfeitamente como você colocar 3, 4, 5, 10 tarefas para o seu computador realizar ao mesmo tempo, vejam que apenas aí a questão de 30 e poucos anos é que nós começamos a ter essa possibilidade de que o computador realizasse mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Tá? É algo bastante recente. Veja aqui à esquerda, por exemplo, um dos primeiros IBMs, PC. Aqui já um formato um pouco mais conhecido de vocês, mas vejam o que eu citei, que a IBM que inventou esse tipo, né, de disposição de teclado, e ela permanece até hoje com poucas alterações. Ainda aqui na geração temos os monitores de tubo, né? Mas isso já evoluiu também, chegamos aí na quinta geração, então são a geração que nós estamos, essa geração na qual vocês pertencem, na qual vocês estão familiarizados. O que é marcado? Então, elas continuam utilizando microprocessadores, mas eles evoluíram muito, evoluíram demais. Então agora usam milhões e milhões de transistores dentro dos microprocessadores. Tá? Nossas arquiteturas de 64 bits, né, que é a que predomina nos personal computers. Surgem processadores da tecnologia RISC e CISC. Começa a surgir, através do barateamento do processo de fabricação e da capacidade de cada vez mais se condensar a informação nos discos rígidos,
os discos começam a ganhar uma grande capacidade. O custo por mega armazenado acaba caindo bastante também. Então a capacidade de discos começa a crescer exponencialmente. Por comecinho da quinta geração começa a surgir os pendrives de 1 GB de memória. Eu aposto aí que vocês devem andar com pendrives com não menos aí de 32 GB, né? Mas vejam que em apenas 30 anos o quanto evoluiu. A quinta geração ainda outra característica importante, marcante dela, é o uso da inteligência artificial e da alta conectividade. A gente não consegue imaginar mais a utilização da tecnologia dos computadores sem a conectividade, sem estar interligado a alguma grande rede. Vocês podem sentir e testemunhar a inteligência artificial em todo tipo de jogo. Nos robôs que estão na indústria, os robôs de tecnologia assistiva, que cada vez mais, embora ainda demore, vai demorar um certo tempo, mas cada vez mais aí se aproximando da inteligência, desafiando a inteligência humana. E a conectividade, como eu já falei, não dá para imaginar hoje a tecnologia, não dá para imaginar a gente sem a conectividade. É justamente toda essa tecnologia, que permite que hoje, em pleno 2020, todos os professores possam ter em casa praticamente um estúdio de gravação apenas com um notebook, uma câmera, uma luz, um programa que grave tudo isso. Quando que a gente iria imaginar isso 10, 15 anos atrás? Se você quisesse gravar uma videoaula como essa, você teria que recorrer a uma empresa especialista, a um estúdio de gravação, desembolsar um valor astronômico para isso. Então, essa conectividade permitiu com que a gente pudesse estar num dia como hoje, todo mundo aí cumprindo a sua quarentena dentro de casa, mas podendo assistir nossa aula. Essa aula sendo transmitida, vocês podendo assistir aí no conforto da casa de vocês, eu aqui gravando direto da minha casa. Acho que vocês nunca me viram de óculos, mas evolução gigantesca que permitiu que a gente pudesse, então, tirar aqui para tirar esse reflexo da luz, permitiu que a gente pudesse, neste momento, estar fazendo aulas para vocês. Será que, se não fosse essa alta conectividade, tudo isso seria possível? É bastante difícil imaginar isso. Imagino que eu e todos vocês concordamos com essa frase, então tudo a gente quer estar ligado na internet. É um tal de pedir senha de Wi-Fi por aí, né? Hoje em dia, então, a gente quer que nossos computadores se conectem ao celular, se conectem à televisão e se conectem a outros dispositivos. Estamos vendo aí, a internet das coisas cada vez mais evoluindo. Nos conectamos a câmeras de segurança. Então, toda essa hiperconexão, esse ajuntamento, vamos dizer assim, de tecnologias cada vez mais conectadas. E aí, eu deixo a pergunta no ar para vocês. A gente até fez um exercício, acredito que umas 2 aulas atrás, se eu não me engano, foi na nossa última aula presencial. Eu instiguei vocês a escreverem como seria o próximo computador, como seria o computador da sexta geração e qual seria a linguagem da sexta geração, a M6, a L6, desculpa, a M5, a L5. E antes de provocar vocês com essa pergunta, eu mostro aqui essa imagem, então veja o quanto evoluiu em termos de design, de tamanho e de funcionalidade dos computadores,
dos enormes computadores que ocupavam salas inteiras lá da década de 60, aos ainda pesados, mas já modulares computadores dos anos 70. Nos anos 80, os personal computers invadindo lares, empresas, todo tipo de ambiente acadêmico. E cada vez mais aí, o que mais evoluiu de lá para cá foi capacidade de processamento, diminuição cada vez mais impactante dos componentes eletrônicos que permitem cada vez mais computadores de potência muito maior, né, com capacidade de processamento e velocidade muito maiores do que de 20, 30 anos atrás, e que é bastante visível essa evolução do dispositivo, dos principais dispositivos de saída, que seriam os monitores, né? Daquele monitor lá de 512 pontos lá de trás, onde os alunos da MIT deitaram o primeiro joguinho, o Space War, até aí agora esses monitores gigantescos de alta resolução que nos dão aí milhões e milhões de cores, tecnologias LCD, LED, e evoluindo aí para cada vez mais a portabilidade, né, dos computadores. E aí, fica então a minha pergunta para vocês aí. Como vai ser a próxima geração? O que nos espera? Eu tenho um palpite, né? Eu já citei em sala de aula com vocês. O mais legal de tudo isso é que a gente, né, eu acredito que todos nós poderemos ser testemunhas desse momento histórico que vai ser a evolução para a próxima geração. Muitos dizem que a bola da vez vai ser a computação quântica. Tá? Pesquisem aí, aproveita que vocês estão no computador, dê uma pesquisada aí sobre o computador quântico do Google. Tá? Aproveitem. Não sabe o que é computação quântica, não faz ideia do que isso significa. Tá? Computação quântica vem, esse nome, esse termo vem da física, então se você não gosta de física, não tem problema, mas vai ter que se adaptar a esses termos, a esses nomes. Tá? Vai lá, olha lá o que é computação quântica, clique no link ou leia o QR Code para que vocês possam ter uma noção e possam me ajudar com esse palpite. E aí, será que tirar esse cara estranho aí de baixo, colocar aí que tá bem melhor? Como que será? Como vai ser? Como vai ser a próxima geração de computadores? Eu sei que eu acredito que cada um de vocês também, cadê minha mão aparecendo aqui, legal. Cada um de vocês vai ser testemunha desse momento histórico. Próxima versão, próxima geração, tá bom? Prometem aí, vocês vão assistir, vão ver a nossa pós-aula, tá? Que eu vou cobrar esse assunto de vocês depois também. Pessoal, aqui para encerrar de uma maneira bem humorada a nossa aula de hoje. Espero do fundo do coração que vocês estejam se cuidando, mas que vocês estejam aperfeiçoando, aprendendo, assistindo todas as aulas. Tá? É importantíssimo que vocês se mantenham atualizados quanto às atividades do aula, os materiais postados pelos professores, para que essa disciplina, não só a mim, mas de todos os professores da ciência e computação, fiquem em dia. Tá? Pessoal, não estamos de férias. Eu não estou de férias, você não está de férias. Estudem, acompanhem os materiais, aprendam. Aproveitem esse momento para absorver cada vez mais
conhecimento. Isso ninguém tira de vocês. A gente pode até entrar onde for, mas o conhecimento vai longe. O conhecimento não tem fronteiras. Tá bom? Pessoal, vou tirar aqui para despedir de vocês. Era isso que eu queria dizer para a aula de hoje. Para a próxima semana, acredito que teremos novidades. Eu ainda vou anunciar os alunos, mas acredito que as aulas serão ao vivo via streaming. Mas isso eu ainda vou divulgar ao longo da semana. Por enquanto, fiquem com as aulas gravadas, a minha, de outros professores, participem de todas as atividades que os professores estejam passando para vocês. E, pessoal, de olho aí nos estudos. Qualquer dúvida, manda um oi lá no meu WhatsApp que vocês têm, tá? Falem com o líder de classe, falem comigo, se comuniquem com os professores através do AVA lá na opção de mensagens. E vamos nos manter ativos e estudando, tá bom? Porque logo tem prova, moçadinha, tá bom? Tô vendo aqui se não tem uma alface, não tem. Brincadeira, pessoal. É isso aí, tá bom? Então tenham todos uma ótima semana, acompanhem as outras disciplinas. Até mais. Tchau.